Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Zardo, eu sou cirurgião plástico e esse é um espaço que nós temos para que eu possa transmitir a vocês informações, dicas importantes sobre cirurgia plástica, de forma que você tenha uma cirurgia plástica com mais segurança e com mais qualidade. Hoje eu resolvi conversar com vocês a respeito de malhas e modeladores cirúrgicos. A gente utiliza amplamente esses artifícios no pós-operatório, já imediatamente quando acaba a cirurgia, e é importante você entender qual o significado do seu uso tem no pós-operatório para que você auxilie a você mesmo ter um melhor pós-operatório, certo? Um primeiro dado importante de entender quando a gente fala de malha, modelador, é conseguir dimensionar o porquê que ele é utilizado. Então, se a gente imaginar uma cirurgia plástica em que a gente reposiciona tecidos, e invariavelmente em cirurgia plástica é isso que acontece, desde uma cirurgia de face, uma cirurgia de orelha de abano, a uma cirurgia de mama, de abdômen, uma lipoaspiração, sempre a gente tem um reposicionamento dos tecidos, ou seja, tecidos que antes não se encostavam vão precisar se encostar. Ou seja, uma mama que tinha um certo grau de flacidez e que agora a gente fez uma abordagem, imagine que a gente está retirando uma boa quantidade de pele, nesse caso vamos imaginar que a gente ainda está colocando uma prótese mamária, está montando essa mama. Esse posicionamento novo da mama, ele é num local diferente de onde antes a mama se encontrava. Muito bem. Então, daí advém uma das primeiras funções de uma malha, de um modelador, ou nesse caso do exemplo da mama, de um sutiã cirúrgico, que é o quê? Comprimir esse tecido e estabilizá-lo no novo posicionamento, ou seja, para que ele crie uma aderência e uma cicatrização nesse novo local. Então, assim, o reposicionamento do tecido é uma das primeiras funções, o auxílio, obviamente, desse reposicionamento, porque é a cirurgia que faz o reposicionamento, mas o auxílio de comprimir esse tecido nesse novo local é a primeira função da malha, do sutiã, enfim, do modelador. Uma segunda função eu já citei, é a própria cicatriz, porque a cicatrização que finda essa cirurgia, ou seja, no que a gente acaba uma cirurgia, a gente muitas vezes tem uma cicatriz pequena, grande, dependendo do tipo de cirurgia. Essa cicatrização vai se dar também quanto mais estável ela estiver. Então, não só a mama como um todo numa nova posição, e a compressão dela pelo sutiã é importante, quanto a própria cicatriz resultante dessa cirurgia, que vai ficar estável, o mais paradinha possível para que melhor se dê essa cicatrização, também é uma função da malha. E além disso, nós temos uma terceira função, que é diminuir a chance do edema no tecido. Diminuir a quantidade de edema. Sempre vai existir numa área operada, porque isso é uma lesão que a gente causou, por mais que seja uma lesão calculada, feita num ambiente estéril, ainda assim é uma lesão no tecido, e o tecido como resposta, o tecido, quando eu falo, é a parte do seu corpo que foi operada. Como resposta, ela produz um edema, produz líquido que incha esse tecido, incha. Então, essa constrição, essa compressão desse local que foi operado, de forma a não permitir um edema tão grande, é uma terceira função da malha. Por quê? Porque quando a gente diminui esse edema, a gente diminui a dor. A gente diminui um pouco do processo inflamatório. E com isso também acelera um pouco o processo de cicatrização. E de cicatrização especificamente, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque é algo muito importante de a gente conversar, de forma a que vocês possam entender e ajudar nesse processo, que é algo importante em todas as cirurgias plásticas, tanto que uma das grandes preocupações é como se dá a cicatriz. Então isso vai ter um vídeo específico no futuro só sobre isso. Aliás, eu quero aproveitar aqui e dizer para vocês que o que eu preciso para produzir esses vídeos, ou seja, para que eu veja que eles são relevantes e têm importância para você, é que você me dê um feedback sobre isso. E a forma que eu encontrei, e a única forma que existe de eu ter um feedback de quem está me assistindo, é você deixando um comentário, fazendo uma pergunta, deixando um like nesse vídeo
e se inscrevendo no nosso canal. Com isso, eu consigo entender que esses vídeos são importantes para você e eu vou cada vez mais produzir novos vídeos. Muito bem, vamos voltar para a malha. O que é importante quando a gente fala a respeito de malha cirúrgica? Então a gente já entendeu as funções, mas agora a gente precisa escolher uma malha. E aí o que a gente leva em consideração? Bom, o tamanho de cada paciente, a gente tem que levar em consideração peso, altura, né, a nova silhueta que o paciente vai ter, a área operada e a extensão da área operada. Por quê? Porque essa malha ela deve cobrir toda a área que foi operada. Então, por exemplo, quando nós temos uma combinação de uma lipoaspiração, vou dar um exemplo aqui, né? Uma lipoaspiração de culotes junto com uma cirurgia de abdômen. Bom, a malha ela tem que ser o suficiente para que pegue tanto o culote quanto o abdômen. Então essa associação é importante. Ou então uma prótese de mama junto com uma lipo de abdômen. Então nós vamos ter ali o uso de uma malha, de uma placa abdominal, e eu vou fazer um vídeo também só sobre placa abdominal, porque é algo que muitas vezes gera controvérsias, e eu quero esclarecer exatamente aonde está a importância da placa. Mas enfim, tomando como exemplo essa mama junto com uma lipo de abdômen, a gente vai ter que ter ou uma malha que pegue os dois, ou elas separadas, mas de forma a o sutiã cobrir a mama e a malha cobrir a área lipar. Então assim, a extensão da área operada e, obviamente, a área operada, o seu tamanho, né, o seu peso, a sua altura e o cálculo de onde você vai chegar, né, a silhueta que você vai ter, isso são considerações que a gente toma para a escolha da malha, do sutiã cirúrgico. Também a qualidade da própria malha em si, a qualidade do tecido, sua capacidade de elasticidade, sua capacidade de compressão depois de uma lavagem, que ela não vai perder essa capacidade de compressão, né, depois de inúmeras lavagens. Isso também é importante. As costuras, né, porque a gente tem que pensar, por exemplo, que em cirurgia plástica, dependendo da cirurgia, a gente tem algumas cicatrizes maiores ou menores, mais extensas, menos extensas. E as bordas dessa malha, principalmente as áreas de costura, não devem ficar sobre essas áreas, onde a gente tem a cicatriz. De forma a não danificar a cicatriz, a não forçar a cicatriz, um eventual esgaçamento da cicatriz. Então, os cuidados com relação à costura da malha do modelador, também são importantes. Então, todos esses são dados relevantes que a gente leva em consideração na hora de fazer a escolha. Tanto que você, que é meu paciente que está assistindo, e muito desses meus vídeos são dedicados a você, para que você tenha o máximo de informações possíveis para quando você estiver no pós-operatório, seguir as minhas orientações. No nosso caso específico, óbvio, com todos esses anos de testes, de usos, dos mais variados tipos, a gente encontrou finalmente uma malha que melhor se adapta, né, uma qualidade de malha que melhor se adapta, e a gente fornece isso para você, para que você não tenha, assim, antigamente eu pedia para o paciente comprar, eu dava as especificações, pedia para o paciente comprar, vira e mexe, aparecia paciente com malha comprada de forma errada, ou seja, tamanho inadequado, a própria qualidade da malha não era boa. Alguns pacientes até conseguiam malhas emprestadas para utilizar, porque sabem que esse uso é temporário, né? Não é algo indefinitivo. E aí o que eu explico é o seguinte, olha só, uma malha que já foi utilizada, ela já foi lavada inúmeras vezes, ela já sofreu um esgaçamento inúmeras vezes, quer dizer, a qualidade dela se perdeu. E com isso, não dá para comprometer um resultado cirúrgico. Quando a gente faz uma escolha de uma malha, a gente quer que você auxilie no seu resultado pós-operatório, ou seja, ele é um componente que colabora com um bom resultado. E com todo o esmero que eu tenho numa cirurgia, eu não vou querer que você bote parte disso a perder pelo uso de uma malha inadequada. Nesse sentido é que a gente monta um kit para o paciente, que vem várias outras coisas, enfim, que nós vamos falar em outros momentos, mas esse kit já vai pronto para você, né? Nós temos alguém que vai coletar essas informações com você, de peso, de altura, de medidas, para que a gente consiga mandar para a sua cirurgia, no seu final de cirurgia, a malha adequada, o sutiã adequado, enfim, o modelador adequado ao seu procedimento cirúrgico. E como eu falei ali no início
uma pincelada. Isso já é utilizado assim que acaba a cirurgia. Ou seja, nós acabamos a cirurgia, na mesa de cirurgia ainda, a gente não quer transportar você até uma sala de recuperação, colocar numa maca, enfim, sem que você já esteja com toda a sua área cirúrgica estabilizada. Claro que faz parte disso uma série de outros artifícios que nós utilizamos também, como taping ou bandagem, você vai estar usando meias cirúrgicas, enfim, tem uma série de artifícios, de materiais que nós utilizamos no pós-operatório para que você vá para a sala de recuperação já com a sua cirurgia o mais estável possível. Então a nossa equipe vai colocar em você, vestir você ainda na mesa de cirurgia. E a partir dali o uso é um uso contínuo por um bom tempo. Então, assim, coisas importantes de você perceber é que o uso contínuo, principalmente no primeiro e segundo mês, é fundamental. É claro que no momento do banho você pode retirar essa malha, né? É claro que em alguns momentos você vai lavar essa malha. E aí muitas vezes vem a dúvida, preciso de mais de uma malha? Bom, é óbvio que é mais confortável se você tiver duas malhas, não é? Mas muitas vezes, se você for lavar essa malha e você ficar estável, paradinho, enquanto essa malha lava e seca ali numa secadora e rapidamente veste novamente, muito bem. Com isso, é um tempo tão curto que dá para tolerar ter uma malha só, certo? Agora, se você tem ou aquela emprestada da sua amiga, aqui ela serve para que você use ela enquanto a sua está sendo lavada. Fora isso, eu quero que você utilize a malha que a gente indicou para você. E por quê? Porque isso faz diferença no pós-operatório. E nesses 2 primeiros meses, a gente é categórico em solicitar que você utilize ela diurnoturnamente, dia e noite. Agora, muitas vezes depois ali de 20 dias de cirurgia, uma paciente... doutor Marcelo, eu tenho um jantar com as amigas, puxa vida, a blusa vai aparecer o sutiã que eu coloquei, minha mama está tão linda. Muito bem. Nessas circunstâncias, nessas específicas e pontuais, eu às vezes permito que o paciente retire o sutiã, use um sutiã seu, muitas vezes sem aro nesse primeiro momento, vá à sua reunião social, vá ao seu jantar, né? Vá à reunião na casa das amigas, utilizando o seu próprio sutiã, e assim que voltar para sua casa, recoloca o sutiã cirúrgico, a malha cirúrgica e siga com ela. E aí, claro, obviamente, não dá para ter festa todas as noites, só, né? Porque daí vai ter a desculpa de todas as noites ficar sem sutiã. Não, o que a gente quer é que em questões pontuais, eventualmente isso possa acontecer. Nem pensar nos primeiros 15 dias, né? Nem pensar de retirar essa malha, esse sutiã, porque essa compressão ela é importante. Bom, nesse sentido, depois, só para complementar, depois desses 2 meses de uso ininterruptos, aí nós vamos alternar por 12 horas do dia uma malha ou ausência de malha. Um sutiã cirúrgico ou o uso de um sutiã seu, normal. Com isso nós fazemos uma espécie de desmame da malha, né? Esse termo a gente usa muito em medicina quando a gente quer ir aos poucos abandonando o uso de determinada substância, medicação ou até digamos assim, um auxiliar como uma malha e um sutiã. Então assim, 12 horas do dia, e aí depende de como você se sente mais confortável. Às vezes eu tenho pacientes que preferem, durante o dia, trabalhar com a malha cirúrgica, com o modelador cirúrgico, e à noite retirar para dormir, e tem outros pacientes que preferem fazer o contrário. Durante o trabalho, preferem estar mais à vontade, e à noite, quando vão dormir, colocam a malha sutiã. Mas isso só vai acontecer lá no 3º mês. E por que tanto tempo? Bom, primeiro nós temos que entender que a cicatrização, o processo de força da cicatrização não vai estar completo antes de 3 meses. E aí, de novo, eu saliento, quando nós falarmos sobre cicatrização, que é muito importante, eu quero que vocês assistam esse vídeo sobre cicatrização, para que vocês entendam o porquê que a gente também tem que utilizar a malha até o 3º mês, certo? Então, assim, a quantidade de malhas, uma malha dá conta? Dá conta. Claro que se você tiver 2, melhor. O tempo de uso
2 meses ininterruptos, e o terceiro mês, aí sim você pode intercalar o uso com um sutiã seu, ou se for a questão de um modelador, ficar algumas horas sem modelador. Bom, eu acho que isso foram dados importantes para que, espero que esse vídeo tenha contribuído com relação às questões que você tem sobre a malha cirúrgica. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito disso, deixe ali nos comentários a sua questão. Eu vou, na medida do possível, estar respondendo isso. E daqui a pouco, se precisar, a gente faz um novo vídeo juntando todas as questões que me foram feitas. Obrigado, espero vocês no nosso próximo vídeo de dicas sobre cirurgia plástica.